A paz do Senhor Jesus, irmãos, glória a Deus. Estamos aqui no capítulo 26. Vamos progredir aqui com os nossos comentários, né? E lembrando que não fique só com os comentários, hein, irmãos? Nós devemos aí ler todo o texto e cumprindo aí o nosso cronograma aí do 4x4, amém? Então, lembrando que no capítulo 26, ele começa uma grande fome sobre a terra, né? E o Senhor fala para Isaac, né? Para não descer para o Egito, mas para ele estabelecer na terra que eu lhe indicar, né? O Senhor fala aí, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e os seus descendentes darei todas essas terras, confirmando o juramento que fiz a seu pai Abraão. Isso aqui me faz lembrar ali quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e está 40 dias na terra ali, até ele se ascender aos céus, e ele diz para os discípulos, né, permanecer orando, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele estava 40 dias ali ainda, mais 10 dias, deu o Pentecoste e o Espírito Santo veio, né? Ou seja, para uma terra que eu vou te indicar, né? E aí ele fala, você vai ser muito abençoado, então permaneça ainda, né? Então a questão de perseverança, não desistir do propósito, e Deus ainda dá a promessa, né? Para poder ser a nossa âncora ali da nossa fé, vinculado na promessa, para a gente ter a visão lá na frente, lá na promessa, para a gente poder perseverar pelo caminho, né? Então, glória a Deus. E ele refaz aí, né? Tornarei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu. Ele repete, né? O que foi falado para Abraão. E aí, o que acontece com isso? Ele permanece, ele fica ali nas terras de Gerar, né? Em Gerar, fica em Gerar, onde Abimeleque ali era rei, né? E acontece o seguinte, a gente vê alguns padrões, né, de erros aqui acontecendo e também de tentar viver de experiência, né, que os nossos pais viveram, ok? Assim, é bíblico a gente não remover os marcos antigos, né, mas o Senhor ele quer nos dar experiências novas com Ele, né? Então é o seguinte, ok, a gente permanece nos mesmos princípios, logicamente, a gente não pode remover esses marcos, né, conquistas que o Senhor fez na nossa vida, e Ele vai nos dar experiências novas. E nós vamos ver aqui que Isaac, ele estava, de uma certa forma, vivendo as experiências que o seu pai viveu, né? Vamos lá, tanto negativo como positivo, ok? O que acontece? Quando ele está ali em Gerar, ele fica com medo, porque o mesmo medo que o seu pai teve quando falou que Sara era irmã dele, né? No caso aqui está Isaac. Isaac falou que Rebeca era sua irmã. Aí já no caso já não era, né? Rebeca não era irmã. Ali no caso de Abraão era uma verdade, porque ela era meio irmã de fato. Mas com Isaac não. Então ele repete esse erro, esse padrão de erro aí do seu pai. E aí Abimeleque vê de longe ali, ele acariciando Rebeca e falou, olha que mal que você veio fazer com a gente, porque Abimeleque já tinha uma experiência de que Deus apareceu para ele e falou, vamos amaldiçoar todo mundo aí, né? E veio esse temor. E aí ele repete, ele falou, rapaz, o que você está fazendo com a gente? Você está querendo matar todo mundo aqui? Por que você mentiu? Né? E aí ele revela ali que tinha medo e tudo mais. E acontece, vamos ali para o versículo 17 a 22, a gente lê ele aqui. Então Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu, certo? Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, né? Ou seja, vamos trazer esse lado espiritual. Ele estava vivendo aí experiências, poços e águas, diz muito a respeito de espiritualidade, né? As quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Ok. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Então aí começou a haver uma rixa ali pelos poços, né? Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sidma. Isaac mudou-se dali e cavou um outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rebote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Né? Então, esse rebote aí o Senhor alargou, né? Deu uma experiência nova, e o Senhor confirma no versículo 24, naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de Abraão, seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você, eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Né? Então, viver de experiência passada, né?
Deus, na verdade, quer nos dar experiências vivas, experiências novas, para a gente poder crescer, ter uma intimidade com Ele. Né? Coisas peculiares, únicas, relacionamento, né? E não viver da experiência dos outros, ok? E aí, quando a gente está debaixo desse propósito, né, e indo em direção à promessa, a gente vai saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Se você estiver debaixo do propósito do Senhor, olha o que está falando aqui em Romanos 8. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se nós amamos o Senhor, né, vamos pensar aqui, o que é amar o Senhor? É fazer a vontade do Senhor, né? Ou seja, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se nós estamos debaixo do propósito do Senhor, caminhando em direção ao propósito do Senhor, a gente pode saber que todas as coisas cooperam para o bem desses, ok? Então, a gente vê aqui os inimigos, quando eles reconhecem, eles têm um temor, vê que o Senhor está conosco, vem aquele temor, né? E aí eles, opa, você está aí, eu estou aqui, vamos fazer uma aliança, eu não quero bater de frente com Deus não. Né? Então a gente vê que ali em Gerar houve essa mesma aliança. Abimeleque ele chega para conversar com Isaac, né? Veja bem, olha aqui, quer ver? Ó? O acordo. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhe perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Ou seja, eles estavam brigando lá por causa dos poços, né? Eles tiveram que ir para um outro canto para poder abrir um poço lá e ter paz. Então, eles estavam expulsando eles dali. E aí, eles responderam: ó, vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Quero firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como não te fizemos. Mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Né? E ali ofereceu um banquete, eles beberam. E na manhã seguinte os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiu em paz. Né? E aí aquele poço que eles estavam cavando, né, naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Isaac deu ali o nome de Seba para aquele poço, né? Enfim, e aí eu quero falar sobre essa questão de cavar o poço, né? Nós estamos debaixo do propósito do Senhor e nós não estamos parados, nós não podemos ficar inertes, né? Nós temos que nos movimentar. Mova, tá aí o Mova, né? Fazendo propaganda para o Mova aqui, que é o aplicativo da Central. Para aqueles que fazem parte das células da Central, né? Eles são capacitados, né, com o recurso aí de uma escola bíblica e uma escola de treinamento de líderes, em que quem faz parte da Central, quem faz parte das células da Central, são capacitados, tem toda uma capacitação para impulsionar, para que possamos estar aí movimentando diante do propósito do Senhor e sermos bem-aventurados em tudo, né? Conforme o propósito do Senhor, todas as coisas irão cooperar para nós. Então nós estamos aí cavando, né, esse poço, cavando o conhecimento, cavando a água do Senhor, cavando no Espírito para sermos cheios, para que essa água venha e nos alimente. Amém? Para que essa água jorre. Diz lá em João 7, né? Aquele que vem a mim, um poço de águas vivas fluirão do seu interior, né? Fluirão do seu interior. E nós precisamos movimentar em relação ao Espírito Santo, né? Perseverar, né? Perseverar em oração até que do alto sejamos revestidos de poder e esse poço, ele apareça essa água, amém? O Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus 7, né, do versículo 7 ali ao 11, ele fala: batei, batei, vamos ler aqui rapidinho. Nós precisamos perseverar, né? Mateus 7, porque o Senhor honra, né? O Senhor, ele trabalha com a honra também. Aquele que se achega a Deus, Deus se achega a ele, né? O Senhor Jesus Cristo já veio por nós. Ele já morreu, já deu a sua vida, já deu o seu Espírito. E nós, o que vamos fazer com essa promessa do Espírito que já está aí? Nós precisamos beber dessa água, né? Então nós precisamos movimentar em direção, nos render a Ele, né? Livrar das cisternas rotas, cheias de entulho, que não vão servir, não vão trazer água, não vão trazer nada, e a gente continua com sede.
Então nós devemos negar a nós mesmos e ir em direção ao Senhor, pedir a Ele o perdão dos nossos pecados, arrepender, mudar de rota, né? E aí, com certeza, esse poço está sendo cavado, né? Cavado. Então, Mateus 7, versículo 7. Aí, ó, a persistência na oração. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrará. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ou qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará as coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois essa é a lei dos profetas. Né? E, se eu não me engano, em Lucas fala, né? Se vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, aquele que lhe pedir. Glória a Deus, né, irmãos? Então, esse é o nosso poço. Vamos cavar, amém? Jeremias, vamos ler aqui Jeremias, rapidinho, que tem a ver com isso. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Deixa eu achar aqui. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Tem a ver com a nossa perseverança em buscar o Senhor. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos dispersei, né? E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Né? Então, aqui está uma palavra direta aqui para o pessoal que estava lá na Babilônia, exilado, né? Mas o princípio aqui é o mesmo. Se de todo o coração, né, nossa mente, nossas vontades, nossas emoções, nós queremos achar o Senhor, buscar o Senhor, jejuar, orar, ler a palavra, estar em locais onde o Senhor está, não estar em locais onde o Senhor não derrama sua bênção ali, né, lugares malditos, a gente fugir desses lugares e insistir no Senhor, com certeza nós vamos achar o Senhor vai nos permitir, né, e vai nos reunir com os nossos irmãos, onde ali o Senhor ordena a bênção, amém? Então esteja numa célula, esteja numa reunião, uma grande reunião, uma reunião de culto, onde que as células se reúnem também, né? Várias células se juntam, né, para reunir uma reunião solene ali ao Senhor. Esteja assim, né? E com certeza o seu poço vai estar cheio de água, jorrando água, ok? Irmãos, então vamos aqui voltar para a agenda 26 e a gente termina o capítulo 26. Termina o capítulo 26. Nos últimos versos aqui, 34 e 35. Ó. Enquanto Jacó, ele está indo para um lado de bênção em relação ao propósito, Isaac, né? Enquanto Isaac está indo, Jacó também, a gente vai ver aqui que ele também está indo. Esaú está indo na contramão, olha só. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca, né? Questão do casamento, né, irmãos? Aqui vamos pensar espiritualmente, né? Com o que nós estamos casando espiritualmente? Nós estamos casando com o Senhor, porque nós estamos destinados a casar com o Senhor, né? Ou nós estamos casados com o mundo, né? Se nós formos casar com o mundo, cada vez que a gente se entrelaça com as coisas do mundo, a gente amargura o coração do nosso Pai, né? Entristece o coração do nosso Pai. E foi o que aconteceu. Na questão da benignidade, os pensamentos de paz, certamente que Isaac teria para Esaú, ele foi vendo só o seu filho se afundar, né? Então, que nós tenhamos a visão do nosso Pai para nós. Para onde que Deus está olhando? Que seja essa nossa visão. Meu Pai, que a gente termine aqui com uma oração, né? Meu Pai, eu quero olhar para onde o Senhor está olhando. Senhor, me dê a sua visão. Eu quero olhar para onde o Senhor está olhando, né? Quanta compaixão nós precisamos ter das pessoas que estão perdidas, né, irmãos? O coração do Senhor se entristece com muitas pessoas que rejeitam Ele, mas o Senhor é amoroso e quer alcançar essas pessoas, que a nossa visão esteja olhando exatamente como o Senhor está olhando. Amém? Então aqui, irmãos, a gente termina o capítulo 26 e vamos depois para o capítulo 27 e 28. Vamos ver como que o Senhor vai permitir aqui. Se o 27 vai ser um capítulo só, como nós fizemos o capítulo 26, não sei. Ou se vai ser o 27 e o 28 junto. Vamos aqui
conforme o Senhor permitir. Amém? Glória a Deus.